Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja muito bem-vindo a mais esse Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 10. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai nos ensinar grandes coisas através da sua palavra. Talvez você não saiba, mas o livro de Provérbios, ele está então recheado de sabedorias, de informações importantíssimas, das quais vão nos ajudar a avançar e a chegar mais longe ao destino e ao caminho que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós. Quero já pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, se você ainda não fez, ativar o sininho e nos comentários você vai colocar a palavra sabedoria. Nos comentários aí você vai colocar assim, ó, sabedoria, tá bom? Nós temos então todo o conteúdo de Provérbios até aqui já feito, tem uma playlist aí para você. Eu vou deixar no final então desse vídeo, vou te deixar a playlist para que você possa então assistir se você perdeu algum deles. Nós vamos fazer todo, até o dia 31, todos os provérbios serão então aqui colocados para vocês, para que assim vocês possam aprender e crescer mais diante do Senhor. Vamos então para Provérbios capítulo de número 10. Vamos para o nosso estudo desse dia. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Você tem sido então alegria ou tristeza para os seus pais? Você tem sido sábio ou tolo diante então do Senhor? Filhos sábios trazem alegria. Filhos tolos trazem então tristezas. E esse é o ponto que você precisa compreender. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. É a justiça que nos livra então da morte. É a justiça que nos faz então avançar em meio às dificuldades e em meio então aos problemas dessa vida. Grave bem isso que eu estou falando para você. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mãos disciplentes empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que significa sobre isso? Que quando você trabalha de forma honesta, de forma sincera, a prosperidade vai chegar. Se você então trabalhar de uma forma desonesta, os problemas podem chegar então na sua vida. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho de que envergonha então. Veja, nós precisamos guardar parte daquilo que nós recebemos, para que isso nós consigamos ter um caixa, um saldo, um fôlego, um colchão financeiro. E quando você então assim o tem, as coisas vão com certeza avançar e romper. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Do que sai da sua boca? Justiça ou impiedade? Bênção ou maldição? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Você já ouviu falar que quando uma pessoa morre, quando ela em vida foi boa, o que acontece com ela? As pessoas dizem, puxa, fulano de tal morreu, olha lá. E aí o nome dela vai reverberando e até muitas vezes se torna até famoso, famosa, pelo fato então de ter sido uma pessoa boa. Mas a pessoa ruim e má, as pessoas se esquecem rapidamente, se esquecem do que aconteceu. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará então conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio
excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. À medida que você então se posiciona diante do Senhor, o amor que está no seu coração, a vida que está então em você, torna então as coisas ao seu redor melhor, mais agradável, mais importante. Então é isso que aqui Salomão está falando. Só que o ímpio ele só fala e o que ele fala é realmente grandes problemas para a pessoa então administrar. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, guardam a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Quando você tem sabedoria, você pega então as coisas boas dessa vida e coloca dentro de você. Entesoura, você guarda, você então adquire. Se você então for uma pessoa tola, você então empurra isso tudo para fora. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o fruto do perverso ao pecado. Então veja, a sua grande colheita não será aqui nessa terra. Essa terra, então, nós passaremos. É no céu. No céu que nós vamos, então, chegar. É lá que nós vamos, então, viver. Viu? Só que o fruto do perverso é o pecado. Ele leva, então, o conhecimento ao pecado e ele inclina-se, então, para o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete, então, erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Nós precisamos, então, tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós falamos, que nós nos posicionamos e que nós vivemos, porque isso nos leva a grandes prejuízos sobre a nossa vida. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Olhe para você, olhe para mim agora, ó. Tem 2 ouvidos e uma boca. Significa que eu preciso falar mais, falar menos e ouvir mais. É isso que significa. Ouvir mais, 2. Falar menos. Coloque aí nos comentários. Ouvir mais e falar menos. Você precisa aprender a falar a essa situação. Viu? Vamos lá. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Os tolos morrem por falta de entendimento. As pessoas perecem, diz a palavra, por falta de conhecimento. A bênção do Senhor é quem enriquece. Não é o dinheiro que enriquece, é a bênção do Senhor. Você precisa ser abençoado. Abençoada. Viu? Riqueza, muita gente tem, mas não é próspero, não é abençoado. Você precisa ser uma pessoa abençoada. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. É o ter sabedoria. Aleluia. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. O justo tem fundamento perpétuo. Como eu falei no começo, o nome dele é fixado, o nome dela é fixado. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os seus dias, mas os perversos terão anos de vida abreviados. E a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá.
Quando você então é justo no Senhor, quando as coisas então estão alinhadas ao propósito do Senhor, sabe o que acontece? Você então adquire para si então a bênção de Deus. A vitória do Senhor, ela chega sobre a sua vida. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra a sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Quando você olha então para uma pessoa sábia, você vê então ela e o que ela fala te edifica, te ajuda, te aponta um caminho, um destino, uma direção. Mas quando você ouve então o tolo, da sua boca parece que saem então flechas que pegam então em você, que massacram então você, que humilham então você, que maltratam então você. Esse é o caminho que nós precisamos seguir e a forma da vida da qual nós precisamos viver. Essa é a maneira, este é o propósito, essa é a realidade para a nossa vida. Diga assim comigo, sabedoria. Coloque assim nos comentários, quem tem sabedoria tem tudo. Eu quero orar por vocês nesse momento, para que Deus traga sabedoria, traga bênção, traga habilidades, traga a vitória do Senhor para a tua vida e para a tua história em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero, Senhor, neste momento, orar pela vida de cada um dos seus filhos, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, conceder, meu Deus e meu Pai, da tua vitória, da sabedoria, da graça, da multiplicação sobre o caminho e sobre o pensamento de cada um dos seus filhos e filhas. Que a tua palavra se cumpra, que o seu propósito se estabeleça e que o teu milagre, Senhor, faça sentido para cada um de nós, nesse tempo e neste momento. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, cancelo toda a força do inimigo e declaro, meu Deus, a tua vitória pelo sangue de Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te louvo e é o que eu te agradeço, Pai, para tudo e todo sempre, meu Deus. Muito, muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Busque a sabedoria, busque o entendimento, o conhecimento de Deus para que você possa avançar, prosperar e viver uma vida plena, cheia da presença, cheia da direção, cheia da graça que o Senhor tem para a tua vida. Tá certo? Queridos, todos os dias nós estamos aqui com esse estudo de provérbios. Vou deixar para vocês aqui na sequência a nossa playlist de provérbios, toda a nossa playlist, para que você possa então aí aprender em todos os dias. Quero deixar também para você aqui agora o nosso número do Pix, você que deseja ofertar, dizimar, primiciar, aproveite para fazer isso. Seja então uma pessoa generosa diante do Senhor, diante do altar do Senhor, que com certeza você vai ser muito abençoada, muito abençoado em nome do Senhor Jesus, tá certo? E juntos nós vamos para frente, juntos nós vamos então na direção que só o Senhor Ele tem para cada um de nós, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. A partir de hoje, eu vou começar uma série durante a semana, às 6 da tarde, 5h45. Eu vou estar falando sobre... Nós vamos estar fazendo um resumo do dia, principais notícias, acontecimentos então que tem, e trazer então uma palavra profética em cima daquilo que está acontecendo, porque entendemos que estamos vivendo os últimos dias. Então, através disso, nós vamos fazer um link sobre o que acontece no dia e qual é o propósito, então, diante de Deus, nesse caminho e nossa situação. Fique antenado aí conosco, 17h45, eu volto com vocês para juntos nós, então, cutucarmos o inferno e celebrarmos ao Senhor. Fiquem todos com Deus, ótimo dia, ótima semana. Shalom.